Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. E assim, centrados nesta fala de nosso Senhor Jesus Cristo que tornou canção, nós estamos conversando hoje sobre Setembro Dourado. Doutora Sabrina, você falava conosco no bloco anterior dessa parceria entre Santa Casa, Fundação Sara, a causa é a mesma. E você falava também um pouco sobre sair da doença e olhar a pessoa. Desenvolve um pouco mais essa ideia para quem nos acompanha em casa. Nós temos hoje um projeto que está envolvido a Fundação Sara e a Santa Casa, que é a construção de um ambiente específico para a criança e o adolescente, né? Hoje nós realizamos o tratamento junto ao setor de oncologia de adultos, inserida nesse mesmo local, e a gente precisa evoluir um pouco para ter esse espaço específico para a criança e o adolescente, porque são pessoas assim em fases distintas, em momentos distintos, e a gente precisa ter um olhar mais específico para essa faixa etária. Então, a gente está em construção da unidade Sara Albuquerque, né? Estamos no planejamento dessa estrutura para que não saia nada errado, precisa pensar direitinho como vai ser cada localização dos ambientes para o tratamento, e aí essa união vai proporcionar um ambiente melhor para tratar essas crianças. Eu tenho a possibilidade de evoluir, e o que a gente mais almeja é melhorar as taxas de cura, né, que temos hoje, para que a gente consiga elevar. Dentro disso, olhar só a doença e falar assim, olha, é um câncer, né, eu tenho que tratar, a gente não consegue ter esse objetivo mais global, porque a gente sabe que a doença ela é única para cada um, né? Eu não posso olhar todos da mesma forma. Cada pessoa ela é única, ela tem as suas particularidades, as suas necessidades. Então, a resposta que de uma criança para outra, mesmo tendo o mesmo nome de doença, a gente enxerga que é distinto, porque cada um é um ser único. É verdade. Então, se eu não olhar o global dessa pessoa, o que está envolvida, como a família, em que meio ela está inserida, eu não consigo ter sucesso pleno. Eu posso até falar assim, olha, tratei uma doença, mas eu não consegui reconstruir o global que é a pessoa. E não é um processo simples durante esse tratamento, é um processo agressivo, a gente sabe, né? A criança, ela passa por cirurgia, ela fura muitas vezes para tirar sangue, para infundir quimioterapia. O próprio tratamento quimioterápico dá náusea, dá vômito. Então, tem todas as dificuldades e barreiras que têm que ser enfrentadas. Então, se eu tenho uma equipe preparada, multiprofissional, várias pessoas envolvidas para olhar essa pessoa na sua totalidade, passar por esse processo é mais simples e viver depois desse processo é melhor. Isso é verdade. Eu tenho uma qualidade melhor para essa criança. Agora, o mais importante que eu acho falar de câncer infanto-juvenil é falar de câncer. Nós temos que falar sobre a doença. Sobre o problema. Ele não pode ser oculto, ele não pode ser uma palavra não grata, não pode ser uma escuridão, tabu, né? Um tabu. Um medo, né? o bicho-papão. Sim, hoje não mais, porque a gente precisa fazer diagnóstico precoce. As taxas de cura do câncer infanto-juvenil hoje, elas alcançam em torno de 80%. Então, é passível de cura desde que eu faça o diagnóstico precoce, que eu dê a essa criança a chance de um tratamento adequado, num local todo preparado para ela. Preparado para isso. Então, juntar essas instituições com essa causa, com esse objetivo, eu acredito que para a nossa região, que eu não posso olhar só Montes Claros, é o norte de Minas, é um avanço muito grande. Né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, doutora. Aí você fala dessa questão, né? Nós temos que falar do assunto e parece-me que isso engloba todos os outros temas delicados, né? A proposta é falar sobre o problema, a proposta é enfrentar a realidade, minha gente. A proposta é, de fato, que a gente coloque o problema na mesa. Outro dia eu tive aqui duas doutoras, doutora Persília, não foi, Samir? Doutora Persília e a doutora...
nele. E nós falávamos sobre depressão. E eu dizia assim, ó, nós colocamos na mesa o assunto. Vamos colocar esse assunto na mesa, porque não dá para a gente fugir de uma realidade que está diante de nós. Nós nos deparamos constantemente com problemas dessa natureza e a gente não para falar sobre eles. Se a gente não faz uma reflexão, a gente não entende o problema. Não. Problema surge, isso é inevitável. O câncer surge, isso é inevitável. A natureza humana está sujeita a isso. Agora, como é que nós vamos falar sobre isso? Como é que nós vamos tratar desse assunto, né, doutora? E aí você colocava na sua fala algumas coisas que me chamam a atenção, que eu gostaria de te pedir para falar um pouquinho mais. Porque você fala assim, nós temos que falar sobre esse assunto. E falar aonde? Parece-me que esta é um pouco a proposta da campanha, né? Não é só lá na área da saúde, não é só lá na área da saúde, no ambiente da Fundação Sara, né? Mas parece-me, eu tenho tido a impressão de que há, na verdade, uma proposta para que a sociedade, sobretudo a partir da família, preste mais atenção na pessoa e observe na pessoa os sinais, porque pelo que me consta, como é comum a toda enfermidade, o corpo dá sinais. Então parece-me que a proposta é para que as famílias fiquem atentas nesse sentido, porque se você é pai, se você é mãe, se você é avô, se você é tio, se você tem uma criança, um adolescente dentro de casa, se você estiver mais preparado, você vai ver os sinais, e vendo os sinais, você vai ajudar aquela pessoa em tempo. Estou enganado? Não, não está. Se a gente parar para pensar, quem mais conhece nós mesmos? São aquelas pessoas que convivem mais com a gente. Então, quem vai olhar mais para essa criança e para esse adolescente? Vai ser a família, o meio em que ele está inserido. Então, pai, mãe, tio, avô, avó, professores, né? O vizinho que convive com essa família. Eu nem tinha pensado em professor. Eu pensei nos países mais próximos, é verdade, professor. Né? Então, E o professor, por exemplo, na hora de problema, conflito familiar, é lugar do desabafo para a criança. Sim. É onde, às vezes, ele encontra segurança para poder falar mais. E o professor percebe o comportamento na sala de aula. Físico, às vezes. Uma indisposição que surge. Sim, e rendimento também. Então, assim, no câncer infanto-juvenil, qual a nuance que nós temos? Os sinais, eles não são claros. Não são tão, assim, aconteceu um sintoma e claramente aquilo ali aponta para câncer. Porque a maior parte das alterações que nós temos da doença, ela é igual a doenças normais da infância. Então, uma gripe, uma febre persistente, uma dor na perna, uma náusea, vômito, podem ser doenças comuns, mas a persistência desses sintomas que vão levar a gente a pensar no diagnóstico diferencial, que é o câncer. E aí, o que a gente fala é o seguinte, que os pais responsáveis, né, que aquelas pessoas que estão em torno dessa criança ou do adolescente, têm que ficar atentos a mudanças desse estado. Então, assim, o que é que essa criança era e que ela não é mais? Então, às vezes, ela tinha um rendimento excelente na escola, começou a ficar mais desatento, dorme em sala de aula, está mais cansado. Então, será que é uma anemia? Será que essa criança está evoluindo com alguma doença que antes não tinha? Então, igual você falou, o senhor falou, o professor percebe sinais físicos também e emocionais, né, de mudanças de comportamento. Então, não é mais falar assim, só os pais dessa criança são os responsáveis por identificar. Não. A sociedade todo tem a responsabilidade. Né? Tem a percepção da rotina. E isso é curioso que você coloca, sabe? Porque se a gente parar para prestar atenção, gente, não que eu queira responsabilizar os professores, os educadores. Ao contrário, a gente sempre chama a família a responsabilidade, sobretudo no processo de educação da criança. Que se educa em casa, na escola se recebe instrução, né? Então é um processo assim de troca. Mas a contribuição dos profissionais da educação, historicamente, na vida de uma criança é muito positiva, porque se a gente parar para prestar atenção, muitas e muitas vezes a gente já ouviu um comentário de que na escola a criança diminuiu o rendimento, na escola a pessoa mudou o comportamento, e ali a criança é espontânea, né? E verdadeira, né? É, muito verdadeira. Então, assim, na escola você consegue perceber muita coisa mesmo. E aí a gente conta realmente com o apoio dos educadores, né? A gente não quer, igual o senhor falou, transferir para eles essa responsabilidade. Até há um pecado muito grande em relação a isso no processo de educação da criança. Porque a primeira casa é o nosso lar, é a casa, né? A escola é uma complementação daquilo ali, é a nossa segunda casa. Mas os professores, eles convivem com essas crianças todos os dias praticamente. Então, eles também fazem parte da família dessa criança. Né?
em termos mais amplos, assim. Então, eles são de grande auxílio. E é importante, assim, que todos estejam aptos a reconhecer sinais e sintomas que estão saindo fora da normalidade daquela criança. É verdade. Né? Então, quem convive mais de perto com elas é que geralmente vão ser os responsáveis por auxiliar no diagnóstico. É fato. Então, você que está nos acompanhando pela internet, você que está nos acompanhando aqui pela Vim TV, nosso canal 20, fique atento a isso. Abra seu pensamento, observe a realidade que está à sua volta e veja qual a parcela de contribuição que você pode dar para o melhoramento da vida das nossas crianças. A vida da criança, do adolescente que está aí, né, muitas vezes vulnerável, fragilizada, é iluminada quando nós, por amor, em gestos concretos, ficamos atentos a tudo que se mostra a nós para ajudá-los. Nós vamos para um breve intervalo. E quando retornarmos aqui, queremos que você aí esteja com o seu copo com água, perto da sua TV, perto do seu computador aí, ou através da internet, no seu celular, no seu tablet, para a gente rezar junto e pedir as bênçãos de Deus Nosso Senhor sobre a vida de todas as nossas crianças, adolescentes e jovens que precisam dos nossos cuidados.